Então, sobre os campos de independência de estágio ou dependência de estágios, podemos colocar a palavra independência, colocamos, ou seja, numa classe ligado numa adaptação geral, ligado aos periódicos. Quando falamos sobre periódicos, é uma palavra que venha diagnosticar os campos de definições decimais ou décadas, ligado à periodização, períodos. Você vai ver uma prova e fala em campos de algarismo, campos decimais, séculos, ou seja, que vai aumentando os meios, os dados históricos. Embora, se nós olharmos algumas questões ligadas à própria educação física e à motricidade humana, se é esporádica, se é melódica, mas se é periódica, por isso que a periodização ela é uma matemática que ela tem umas definições de séculos e séculos, que é difícil nós não falarmos sobre periodização, periódico, periódicas, periódicos. Ou seja, quando eu falo sobre independência, tá ligado a adaptações gerais ali, que alguns criticam Machiavelli sobre adaptações gerais, ou seja, quanto mais independência você tem de estágio ali, mais repertórios, mais acervos, ou seja, estímulos e respostas, vai nos colocar, ou seja, uma unidade que seja histórica, uma unidade neuromuscular histórica, que venha a ser o que? O aumento de unidades, deslocamento, ou seja, um sarcolema histórico, um processo sarcoplasmático histórico ligado ao nosso músculo, embora pelas deficiências que tem. Eu quero dizer que a palavra período e periodização ela é um marco ligado a simulações, processos distintos, indissociáveis, ou seja, que vai consistir elementos cognitivos, elementos afetivos, esquemas que venham, ou seja, haver um plano operativo contemporâneo. A palavra operativo, ópero, que coloca uma somatória entre a operatividade e atividade, atividade e operatividade. E quando estamos em atividades humanas também, pensamos, somos seres pensantes entre essas definições. Então, quais são as colocações que eu devo colocar sobre qual ponto importante entre o eixo cardial entre A e B, A e C, qual é a organização, quais são as existências, quais maneiras que nós podemos colocar. Quando eu falo sobre os acordos e desacordos que ocorrem entre x e y, A, B, o diâmetro fala uma reta, uma reta, que já é difícil falar que é reto, quando falamos de seres humanos, mesmo pelas próprias máquinas, nós escrevemos ainda níveis de assimetrias errôneas, que nos coloca fatores determinantes de organização e reorganização. O diâmetro está ligado às formas e às coisas. O diâmetro, o ângulo, ou seja, essas questões ligadas aos panoramas, ligadas à própria referência. Então, aonde eu vou desenvolver, vou ter, ou seja, um ambiente que possa me ajudar a desenvolver. Aonde há uma modificação, vai ter, lógico, também consistência e persistência nessa operatividade, que é um campo de independência. Então, fase de independência, ali fase geral, carga geral, fase de dependência, ou seja, a fase que vai ocorrer mudanças progressivas para especificação, competição e outros panoramas. Eu quero colocar aqui que não só na área da educação nós podemos colocar a independência como a dependência, esses estágios, não estádios culturais ou espaços ligados à cultura, estrutura, cargas e planejamento. Quando falamos de planejamento, é um sinônimo ligado à didática, intenção e ação. Intenção interna, ação externa. Então,
fatores que possam nos colocar uma particularidade. Então, quando nós falamos sobre qual é a maneira melhor em campo de representatividade ligado à matemática, por isso que a matemática, alguns autores, como citei a Heller, que ele fala o quê? Que a melhor maneira local para nós estarmos é quando nós podemos defender a nossa teoria, a teoria da potência. A potência tem as suas gravidades. Temos a ciência exata, ciências humanas, ciências biológicas, mas a cada momento ocorrem operatividades que venha colocar caminhos, acompanhamentos ligados a uma legalidade e a uma operatividade. E nesse processo pré-operacional que eu coloquei, é um eixo entre esses diâmetros. Porque pré-operacional, pré-preparação, vamos colocar interdependências para ver os estímulos, e esses estímulos vai haver outros aprendizados e outros saberes dos períodos operacionais. Quando falamos de período, falamos de matemática, falamos de quê? Faixa etárias, teorias. Quando falamos de períodos, falamos de ciclos. Quando falamos de ciclos, falamos de estágios. Quando falamos de estágios, falamos de circuitos, estações, que vão relacionar a nossa linguagem agora e depois outras coisas que advêm, vai ser reflexivas entre fontes internas e externas ligado a essa linguagem. Então, quando eu falo deixa a vida me levar, e quando eu começo a cantar algum tipo de música, Amor a Love, lembra? Amor a Love, Marisa Monte, lembramos de Monteguiste, Monteguiste, ligado a alguns repercussores que nos deram aquisições para construir habilidades formais ou informais ligado à adaptação. Alguns pensadores, a adaptação, a tolerância ao senso comum ou a tolerância ao bom senso. Nessas habilidades, que possa ser nomenclaturas entre nossos povos, etnias, nação. Então, o brasileiro, ele é independente. O próprio brasileiro tem a sua independência. Independência ou morte. A independência é uma sobrevivência. Temos que sobreviver. Então, temos que aprender a cada dia novas culturas, novos saberes em cada local. Se eu for jogar um futebol, uma quadra, qualquer tipo de modalidade esportiva, eu tenho que ter uma maneira operativa de percepção individual, particular, para, ou seja, defender nesses campos que são colocados. Eu estava falando sobre o esporte de aventura, lembrei da Fórmula 1. Eu lembrei do Manual de Saúde da Educação Física, 2012, Manual de Educação Física, que ali coloca em destaque a Fórmula 1, 2012. Que está em destaque ali nas prateleiras da UVV, ou seja, quem tiver o interesse anterior de ver a história da Fórmula 1 ali, está ligado a essa linguagem, essas habilidades e competências nesses períodos, nos coloca fatores decimais, ou seja, fatores que vêm colocar décadas, ou seja, milênios, fatores que vêm colocar substantivos, essas coletividades e tipos de conhecimento. Como eu já falei, aonde há um sujeito, há um mito, ou seja, há algo assim por trás, um mito, ou seja, uma pessoa que muitas vezes possa te ajudar a ter uma válvula, que o ser humano tem os seus campos místicos, nessa idade média que nós estamos, nessas médias próximas de áreas que estão no nossa vizinhança, nosso estado, município, são fatores que vão colocar cronogramas e distinções. Aonde há uma distinção, há um conhecimento físico. Aonde há uma distinção, há um conhecimento social. Aonde há uma distinção, há um conhecimento afetivo, há um conhecimento cognitivo. E nesse lógico matemático, colocamos os meios de administração convencional. Então, o aparelho convencional é um campo épico da Idade Média, mas é a maneira que nós podemos externar o sujeito e a sua sobrevivência entre a independência e estágio, independência e estágios ligados às próprias identificações. Aonde eu identifico, eu vou diagnosticar. Aonde eu vou diagnosticar,
eu vou ter um cenário econômico ali relacionado